Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, depois do Andersen, né? A gente viu aí a imortal do Andersen, a sempre viva do Adolf Andersen, e já deu pra ver que ele é um gênio da tática, um gênio brilhante, né? Da combinação e tudo mais. E agora, então, ele vai encarar aqui o Paul Morphy de brancas. O Paul Morphy, ele é um prodígio, né? Ele aos 12 anos, para vocês terem ideia, ele já jogava partidas simultâneas com os olhos vendados, tá? Ele vendava os olhos e jogava partida com um monte de gente aos 12 anos e ganhava. E o Bobby Fischer considera o Paul Morphy o maior gênio da história do xadrez, na opinião do Bobby Fischer. Tá? Ele fala que ele venceria qualquer um tranquilamente. E o Paul Morphy, então, agora em 1858, ele resolve desafiar o Stoughton. O Stoughton não aceitou o desafio, ele viajaria para um match. Então ele foi para a Europa, e na Europa então ele organizou um match contra o Adolf Andersen. O Andersen aceitou e o Morphy então jogou contra o Adolf Andersen. Para vocês terem uma ideia, ele venceu o match de uma forma convincente, se eu não me engano foram 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Uma curiosidade, o Paul Morphy nunca perdeu um match na vida dele. Todos os matches que ele jogou contra os mais fortes jogadores ele sempre venceu. Então ninguém venceu ele em nenhum match. E outra curiosidade interessante e até trágica aí da vida dele é que depois de 1858, então ao vencer o match do Andersen contra o Andersen, ele retorna então para os Estados Unidos. O Paul Morphy é americano. E essa supremacia dele dura apenas 18 meses, até 1859, quando ele sofreria uma decepção amorosa na vida dele e fez com que ele abandonasse o xadrez. Isso, ele nunca mais jogou, e a saúde mental dele também foi deteriorando. Ele ficou cheio de paranoias, achava que estava sendo perseguido, enfim, alucinações, e ele foi morrer alguns anos mais tarde, aos 40 e tantos anos, assim, de forma decadente. Uma pena realmente, né? Não só para o xadrez, mas para um ser humano ter um triste fim como esse, né? Mas vamos dar uma olhada na partida. Um gênio realmente, não houve quem tirasse o reinado de Paul Morphy, né? Ele que simplesmente abandonou o xadrez. E vamos dar uma olhada então. A gente já viu o Andersen jogando, que a gente conhece a potência do Andersen. E vamos lá, o Morphy então abre aqui a partida com E4, temos E5, F4, gambito do rei, E toma F4. Então o gambito do rei aceito aqui, cavalo em F3, G5, H4, G4, o cavalo está atacado, cavalo aqui em E5 e cavalo em E5 já ameaçando aqui o peão de G4, né? Cavalo em F6, atacando aqui o peão de E4, e depois de cavalo toma em G4, cavalo toma em E4, né? O cavalo estava defendido, poderia ter trocado, mas aqui ele preferiu recuperar o peão, né? Que foi a coisa certa. D3, cavalo aqui em G3, e agora o Morphy tá com a torre atacada, né? Tá jogando contra o Andersen aqui só ouviu falar do Morphy e falou, bom, agora eu já vou, né, colocar aqui o Morphy em complicações, né? E o Morphy então faz o lance recomendado pelos computadores atuais, né? Se você deixar essa posição aqui no Stockfish, que é o melhor computador da atualidade, doméstico, né? Tirando o AlphaZero, que a gente não tem uma versão doméstica, o lance jogado aqui foi bispo toma em F4. Né? Então, ganhando um peão aí, na verdade atacando o cavalo, entregando a torre, mas esse cavalo aqui vai ficar fora do jogo aqui no cantinho, e o Morphy vai ter um desenvolvimento interessante. Vamos ver a continuação aqui, por que o Morphy jogou isso, o que ele está enxergando. Depois de cavalo H1, então, dama E2, essa que foi a continuação do Morphy. Olha que brilhante, que genial. As pretas têm que tomar cuidado aqui, porque o rei não tem para onde ir, né? Só dá para cobrir ou de bispo e ou de dama. Se cobrir de bispo vai levar checkmate em 2 lances, você consegue ver? Olha que legal, tem checkmate em 2 lances aqui. Teria, né? Não foi o lance jogado, não foi bispo E7, mas aqui já acabaria a partida rapidinho com o cavalo aqui em F6, espero que você tenha encontrado. E depois de rei F8, simplesmente bispo H6 e esse padrão aqui de checkmate, né? O cavalo cobrindo essas 2 saídas e o bispo dando checkmate. Então por isso que depois de dama em E2, o Andersen cobriu com a dama, e agora então o Paul Morphy continua com uma ideia muito interessante aqui, cavalo em F6 cheque, né? O cavalo não pode ser capturado, tá cravado, né? A dama tá cravada. E depois aqui de rei D8, o que você jogaria? O que você jogaria nessa posição? O Paul Morphy continua
com o melhor lance aqui, com certeza todos os lances que o Paul Morphy fez até agora, e inclusive os lances que ele vai fazer daqui para frente, são, na maioria das vezes, os lances recomendados pelo Stockfish. E o lance de jogada aqui, espero que você tenha encontrado. Bispo toma aqui em C7, né? Essa que é a ideia bacana, o rei não tem para onde ir. Ele é forçado a capturar aqui o bispo, e agora cavalo D5, dando cheque, e vai capturar a dama na sequência. Rei D8 e cavalo toma em E7, bispo toma em E7. E aí você pode estar se perguntando, mas valeu a pena tudo isso, né? Para capturar a dama? Porque agora as pretas têm 2 torres, 2 cavalos e 2 bispos, e as brancas então entregaram um bispo e um cavalo e uma torre, né? Pela dama. Será que vale a pena? Em geral não valeria, né? Mas a gente tem que olhar a dinâmica aqui da posição. Esse cavalo aqui não está jogando, o rei está no centro, as peças não foram desenvolvidas, né? Não estão cooperando entre si. E aqui o Paul Morphy então tem que jogar de forma consistente para conseguir alguma vantagem aí na posição. Essa posição é avaliada como completamente equilibrada pelos computadores. Eles dão a pontuação 0 nessa posição, que significa equilíbrio. Mas, apesar de equilibrado, o computador está falando que está equilibrada, ela é uma posição bem confusa e bem complexa, né? Achar os lances aqui realmente é muito difícil. Bom, esse peão aqui de H4 já está atacado, seria com cheque. E o Paul Morphy então joga aqui com dama em G4, defendendo o peão de H4. D6, abrindo um ataque descoberto aqui sobre a dama, dama em F4, mantendo a defesa no peão e também segurando aqui essas casas de fuga, né, do cavalo. Na verdade aqui está protegido pelo rei, segurando a casa G3 aqui para o cavalo não fugir. E a partida continuou com torre G8, o Anderson vai indo para cima, coloca aí a torre numa coluna semi-aberta. E aqui o Paul Morphy vai pro melhor lance da posição, mais uma vez com dama toma aqui em F7, tá atacando a torre. A partida seguiu então com, agora não está mais protegido, né, o peão aqui de H4, bispo em H4, cheque, rei D2, torre aqui em E8, o Anderson melhorando as suas peças, e mais uma vez a partida continua sendo os melhores lances dos dois lados, tá bom? E a posição continua com a pontuação 0, com equilíbrio, e aqui, mais uma vez, o Paul Morphy faz o lance recomendado pelo Stockfish, cavalo em A3, né? E por que esse lance? Vamos dar uma olhada aqui, por que não o lance natural, cavalo C3? Aqui o Morphy ficaria com muita complicação por conta desse lance aqui, bispo G5, né? E esse rei tá cortado aqui da posição, teria que jogar aqui rei em D1. E agora o cavalo pode voltar para a partida, né? Cavalo G3, por exemplo, bispo E2, cavalo C6, bispo F3, por exemplo, bispo D7, e a gente vê que pouco a pouco aí as pretas vão soltando as suas peças, vão soltando o jogo, e muito provavelmente nessa continuação o Anderson levaria melhor e conseguiria, com todo o seu brilhantismo e toda a sua genialidade, levar uma partida dessa para a vitória, tá bom? Ela é avaliada como uma posição melhor para as negras aqui, por conta realmente de que agora essa quantidade de material, né? O rei vai vir para C7, as torres vão poder jogar e cooperar, vai ficar muito difícil com esse rei cortado no centro, essa torre não joga, né? Por isso que é uma posição melhor para as pretas, tá bom? Então, por isso cavalo A3, olha que bacana, né? O Paul Morphy mostrando toda a sua visão de jogo aí realmente. E aqui o Anderson faz o único erro da partida, não dá nem para considerar que é um erro, porque precisa ter muita profundidade para saber que isso é um erro. Ele jogou aqui o cavalo em A6, seria um lance de certa forma natural, mas o melhor lance aqui da posição, vou voltar, teria sido aqui o bispo em G5, seria o lance que manteria igualdade, talvez condições ainda de jogo, o rei teria que vir para C3 para não ficar cortando ali, bloqueando a torre, né? E uma possível continuação aqui, bispo D7, por exemplo, cavalo aqui em C4 seria um lance forte, rei C7, dama D5, e um jogo bastante equilibrado aqui, com chances para os dois lados, tá bom? Mas depois de cavalo em A6, qual que é o problema todo? E o que provavelmente o Anderson estava vendo e o que o Paul Morphy viu, e quem viu mais longe levou? Por quê? Aqui o Paul Morphy tem a possibilidade de jogar dama em H5, atacando o bispo e o cavalo, né? Se tirar um, perde o outro. Então não dá para salvar as duas peças, né? Esse bispo não consegue ser defendido, a torre não pode vir para E4, essa casa está tomada, né? Se quiser se defender o bispo. Então não tem como, né? O lance de jogada aqui foi dama em H5, então. Mas aqui o Anderson, provavelmente quando ele jogou aqui cavalo em A6, é claro que ele viu dama em H5, mas aqui ele continuou com uma forma interessante aqui, bispo em F6. Agora, se o Anderson capturar o cavalo, se o Paul Morphy capturar o cavalo, o Anderson vai vir aqui capturar em B2 com um ataque
sobre a torre e sobre o cavalo. E aí não dá para salvar as duas peças também, né? Vai ter que tentar salvar a torre aí, vai perder o cavalo. Então Andersen foi brilhante na sua continuação também. E agora é uma questão de quem enxerga mais longe, porque a partida seguiu com dama toma em H1, bispo toma B2 e agora essas duas peças estão atacadas. E se você quiser encontrar então a continuação aqui do Paul Morphy, como é que ele faz para encaminhar essa posição para uma vitória? Será que é possível defender as duas peças nessa posição? Essa que é a pergunta. E eu vou te dar a resposta. É possível e é o que o Paul Morphy faz, tá bom? Ele consegue defender as duas peças nessa posição. Incrível, né? Incrível. Se você quiser dar pause, tentar achar esse lance, vale a pena, né? Qual é a melhor continuação aqui? E eu espero que você tenha encontrado, tá bom? E a continuação aqui, então, do Paul Morphy, brilhante, é o lance aqui, dama em H4. Tá bom? Muito bacana, né? Agora o rei... Bom, vamos lá, vamos ver as opções. Vamos botar as cartas na mesa aqui, ó. Se jogar torre E7, simplesmente torre E1, né? A torre aqui está cravada, está atacada duas vezes. E aqui teria que cobrir com o bispo, né? Praticamente forçado. E depois de D4 as brancas estão completamente ganhas, né? Então, a dama H4 não dá para jogar torre em E7. Vamos pensar outro lance. Vamos pensar rei C7. Bom, rei C7 não dá porque o cavalo vem para B5 com cheque, né? O rei não pode querer se enfiar na posição. Por exemplo, se quiser vir aqui para B6, simplesmente torre B1. Né? E aqui, se o rei quiser capturar uma pecinha a mais aqui, vai levar checkmate, tá? Dama C4, rei A5, já dá para ver que aqui vai ter complicação, né? Torre aqui em E2 ameaçando todos os tipos de checkmate aqui e não tem como evitar. Então, também não dá para jogar, depois de dama H4, não dá para jogar rei C7, né? Simplesmente cavalo B5, aqui rei B8 e depois aqui de torre B1, as brancas conseguiram salvar as duas peças, né? Mas na partida, depois de dama em H4, então só sobrou o lance rei D7, né? E agora então é que a continuação brilhante foi até aqui que o Paul Morphy então viu mais longe. Por quê? Depois de torre B1, aí o Andersen falou: pronto, peguei minha peça. Bispo toma em A3, só que agora o Paul Morphy viu um lance a mais. Dama em A4 cheque, vai capturar aqui o bispo. E nessa posição, portanto, o Adolf Andersen, até então o melhor jogador do mundo, abandonou a partida em 23 lances. O Paul Morphy, um gênio realmente. E depois dessa partida, na Europa, todo mundo começou a conhecer o americano Paul Morphy. As pessoas falavam: fica de olho nesse cara, esse cara realmente é sensacional. E foi assim então que o Paul Morphy começou a ganhar notoriedade e visibilidade e viria então a se tornar, ao final do match, vencendo o Adolf Andersen, o número 1 do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Paul Morphy é um gênio do xadrez, talvez o maior gênio da história do xadrez, com uma carreira relativamente curta no seu mandato, vamos falar assim, né, de campeão mundial, apenas 18 meses como número 1 do mundo, mas partidas brilhantes realmente. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!